queria dizer para vocês que o que nós estamos iniciando hoje. Né? Para nós é uma grande alegria da fraternidade e da misericórdia partilhar desse momento com vocês. Nós estamos começando o nosso ano formativo. Então, Deus colocava no nosso coração que não faz sentido a gente viver as mesmas formações sem dividir, sem partilhar, né, com os nossos irmãos. Então, no mundo hoje, como ele está, 3 necessidades foram apontadas assim como muito necessárias. Primeiro, que a gente consiga se relacionar melhor com Deus. Então, a gente vai ter durante o ano oficinas de oração. Pois na oração a gente se relaciona diretamente com o Senhor. Né? Então, depois eu vou passar o calendário da fraternidade para que vocês possam fazer inscrição antecipada se desejarem fazerem parte do nosso retiro de silêncio, do time de oração. Né? Teremos mais 2. Tivemos 1, mas vamos ter mais 2 durante o ano. E, além de nos relacionar com Deus, devemos aprender a nos relacionar conosco. Né? Então, relacionar com Deus, depois se relacionar consigo mesmo, e por isso a teologia do corpo, e também aprender a relacionar-se com o outro. Alvo também da teologia do corpo. E além disso, como que a gente deixa Deus conduzir, né, o seu corpo? Aí faz falta na gente entender como o pensamento humano foi conduzido por Deus e como a história da igreja também foi se desenrolando. Então a gente vai ter todas essas formações. Teologia do corpo, oficina de oração, história da igreja e filosofia e política. Os dias da nossa formação é sempre na quarta-feira. Então hoje é o primeiro dia da teologia do corpo. Aí no mês que vem, a segunda aula de teologia do corpo. E assim por diante. Até a gente concluir. Aí, na próxima quarta-feira, começamos história da igreja. Perdão, filosofia e política. E na última quarta-feira desse mês, história da igreja. Então, todos os meses vai ter a sequência das formações. Por que isso? Porque hoje mesmo a gente vai ter aqui um resumo, né, de todo o conteúdo, de todo o assunto, mas depois desse resumo, a gente vai passar exercício. Então, todo mês vocês vão sair daqui com um livro, com um filme, com obra de arte para ver, para meditar, e assim também na história da igreja e na filosofia. Então, a gente vai adotar livros, né? Então, precisa de pelo menos um mês para vocês fazerem isso. Pode ficar tranquilo que os livros não são tão robustos assim, né? Tá? Mas é necessário para a gente poder aprofundar mais. E aqui a gente vai e condensa o pensamento. Tá certo? Então, a teologia do corpo, a gente estuda baseado neste livro aqui, né? Da teologia do corpo. Essa aqui é a edição pela Biblioteca Católica, né? E é uma edição maravilhosa. As notas de rodapé são ótimas, né? Mas tem também uma edição da Teologia do Corpo de São João Paulo, da editora Eclesi. Então tem essas edições aí que vocês podem procurar. Se não quiserem um livro, né, para vocês terem e meditarem mais profundamente, vocês podem acessar o site do Padre Paulo Ricardo, pauloricardo.org.br, que tem lá toda a Teologia do Corpo, né, para você imprimir, se quiser, ou para você ler no computador. Né? Então, são 129 catequeses, sendo que a última é mais robusta, né, e tem 4 catequeses. Então, no total, são 133 catequeses reunidas aqui. Elas foram compostas pelo então cardeal, né, Karol Wojtyła, antes dele ser papa. Então, foram compostas entre os anos de 79 e 84. Então, ele compôs no início, né, de todo o seu histórico. Assim. E ele compôs num momento que você vai ver, né, década de 70, o que estava acontecendo, né, no mundo. Guerra Fria, né? Guerra Fria. Crise do petróleo, comunismo, Woodstock, revolução sexual. Então, enquanto o mundo estava desmantelando a sacralidade que existe no corpo e na sexualidade, São João Paulo II já estava preparando algo robusto para rebater isso de frente. Né? Então, São João Paulo II é um papa que foi teólogo e místico. O que é um
um filósofo e um místico. O que é um filósofo? Filósofo é aquela pessoa que depara-se com algo que é muito óbvio, mas se encanta por aquilo, se enamora por aquilo, desvenda aquilo, né? Esmiuça tudo aquilo com muita sabedoria e extrai dali algo que todos nós precisamos. A obviedade que ninguém quer ver. Então, São João Paulo fez isso por meio da sua teologia do corpo, né? E o que é um místico? Um místico é alguém que tem tanta união com Deus que Deus se revela a ele de uma maneira inédita, de uma maneira nova, de uma maneira muito necessária, né, para nós. E São João Paulo II manifesta isso por meio da sua teologia do corpo, né? É a obra central do papado de São João Paulo II? Pode até não ser. Pode ser que ele tenha produzido coisas até mais extraordinárias do que isso. Mas essa tem entrado bastante assim na atenção de nós católicos, da igreja inteira, do mundo inteiro, na verdade, só que um tanto tardiamente, depois que a revolução sexual já tinha feito graves estragos. Então, a partir do ano 2000, começou a crescer a investigação, o estudo, leigos, sacerdotes, bispos, né? Tentando conduzir as pessoas para um entendimento disso daqui. Então, São João Paulo II, ao escrever essas catequeses, ele teve a intenção de falar aos jovens. E é incrível imaginar, porque você vai olhar a redação, né, de São João Paulo II, é difícil, é complicado, é filosófico. Então, a gente vai fazer o esforço de, em nossos encontros, esmiuçar tudo isso, né? Debruçar sobre a catequese para poder compreender toda ela, né? Todinha. Então, o nosso plano é compreender a teologia do corpo completa, né? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é nos aprofundar no conhecimento de Deus e da sua revelação para os homens. E saber dar a Deus ainda mais louvor, ainda mais adoração, por meio do conhecimento que Ele tem a dar para nós. Corrigir nossos erros morais. Então a gente vai falar aqui sobre todos os erros morais que foram colocados por meio da revolução sexual. Feminismo, divórcio, aborto, homossexualismo, contracepção, tudo. Mas isso a gente vai fazer embasados naquilo que São João Paulo disse para nós. Ou seja, tendo um amparato filosófico, teológico, muito profundo. Então, isso ajuda não só a gente a ter convicção, mas a gente a aprender a evangelizar. Aprofundar, então, o nosso conhecimento sobre a teologia do corpo, é um objetivo. E outro, buscar uma vida espiritual mais madura por meio disso. Afinal de contas, você já parou para pensar na loucura que é a gente aqui querer ter uma vida espiritual sem compreender o que nós somos, sem compreender o que Deus é, sem compreender a nossa realidade? Parece um cego patinando no escuro, né, sendo atrapalhado por barulhos. Enfim, não vai dar certo. Para a nossa vida espiritual ter sentido, ela precisa de condução, de orientação, de ser um caminho reto, de ser um caminho que te orienta plenamente a conduzir ali. Bom, aqui eu coloco a minha razão, aqui eu coloco a minha vontade. Se não for assim, não vai dar certo. E, claro, a busca da santidade. E o método? O método, como eu falei, são reuniões mensais. A gente vai também fazer exercícios espirituais específicos, né? Leituras complementares. Todos os meses a gente vai ter uma leitura complementar. E também partilha e testemunho em grupo. Então, com certeza, vou precisar muito da ajuda de vocês e do testemunho de vocês. E esses são os nossos encontros previstos para a teologia do corpo. Então, hoje, a gente vai falar sobre o princípio da teologia do corpo, é a apresentação. A gente vai focar entre as catequeses 1 e 23. No segundo encontro, no mês que vem, a gente vai falar sobre o bem que é visto no corpo. Então, a gente vai falar sobre a inocência original e a união eterna. São as catequeses de 24 a 63. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre como que a visão do corpo foi corrompida pelo pecado e o que significa a morte. Então, a gente vai falar das catequeses de 64 a 82. A quarta catequese é aquela que sintetiza tudo.
resume tudo. Então a gente vai falar sobre os remédios para o corpo, o matrimônio e o celibato, e as responsabilidades conjugais. Então eu quero, nessa última, dar a oportunidade para a gente falar sobre método natural, sobre contracepção, sobre quais são as obrigações do esposo, da esposa, o que é paternidade, o que é maternidade. Então é muita coisa. E São João Paulo não economizou. Ele queria falar para o jovem de uma maneira profunda. Porque quando ele chegou no papado para falar, seu maior público era o jovem. E a gente vai entender que São João Paulo II é o Papa dos jovens. E eles queriam falar sobre uma coisa só. Pensa, era na década de 70, final da década de 70. O jovem estava entulhado por uma cultura pornográfica, por uma música lasciva, por uma educação libertária, né, libertinagem, digamos assim, por drogas novas que não existiam antes, sintéticos novos que não existiam antes. E além disso, a moralidade corporal já estava toda pervertida. Já era possível não apenas fazer contracepção no final da década de 70, mas já era possível a prática do aborto, tanto cirúrgica quanto medicamentosa. E além disso, já se falava sobre alterações da composição física, hormonal dos homens. Ou seja, já o início ali do que seria a ideologia de gênero, que também vai ser pauta da nossa meditação. Então imagine, o jovem chegou assim. E conversando com o jovem, na primeira catequese, ele perguntou sobre o que vocês querem falar. A cabeça do jovem imediatamente falou com muita sinceridade: queremos falar sobre sexo. E aí São João Paulo falou: sim, a gente vai falar sobre isso, mas não vai ser de uma maneira rasa, não. A gente vai até o âmago da coisa, porque é uma coisa que foi muito ferida em vocês. E ele começou a fazer as catequeses em audiências públicas. Então, como que ele divulgava essas catequeses? Falando mesmo, lá no púlpito, para várias pessoas. Então, por que demorou tantos anos para ele divulgar? De 79 a 84. Porque ele ia, a catequese era a audiência pública. Ele falava abertamente aos jovens. E aí teve que ser interrompido quando ele viajava. Então, ele viajou para vários países. Ele foi para a Coreia, ele veio ao Brasil. Em 81, ele sofreu o quê? O atentado, né? Ele foi baleado, teve que ser hospitalizado. Então, tudo isso aconteceu durante a divulgação da teologia do corpo. Então, qual é o discurso que vocês vão encontrar desde a primeira catequese? É o seguinte: São João Paulo II começa a falar sobre aquele discurso que Jesus teve com os discípulos, sobre o matrimônio e o divórcio, lá no Evangelho de São Mateus. Estão lembrados? Lá, a situação era a seguinte: os apóstolos perguntaram para Jesus se era permitido ou não despedir as mulheres, dar carta de divórcio. Né? Então, pensa, é mais ou menos a situação que São João Paulo encontrou com os jovens. Então, São João Paulo estava lá diante dos jovens, e os jovens queriam saber: é permitido homem com homem? É permitido mulher com mulher? É permitido abortar? É permitido usar contraceptivo? O que pode, o que não pode? Não era mais uma pergunta simples como divórcio, adultério. Isso é coisa antiga. Agora era coisa nova. Pode a mulher retirar os seios, retirar o útero? Pode o homem fazer castração voluntária? Podem essas coisas todas? Hoje as perguntas são ainda mais escabrosas, né? Pode um adulto relacionar-se com uma criança? Pode um adulto relacionar-se com um animal? Pode um adulto, ou uma sociedade, ou um país fazer leis e políticas que ajudam que adolescentes com disforia de gênero, com 13 ou 9 anos, tenham bloqueio hormonal para se prepararem para uma cirurgia? Esses são os questionamentos que hoje temos. Imagine a barbaridade do que seria a resposta direta de Jesus. E Jesus foi extremamente paciente. O que ele falou foi: no princípio, não era assim. Ou seja, Jesus mostra, né, a tradição para eles. Ó, lá atrás, não era assim. Quando eu falo lá atrás, o que vocês pensam? O que vem na hora assim na cabeça? A criação. Gênesis. Então Jesus remonta o primeiro livro da revelação divina.
no qual é dado a nós a entender quem é Deus e como o homem foi criado. E aí Jesus explica. Ele fala aos discípulos. O homem foi dado à mulher, Deus os criou e eles se tornam uma só carne. Doravante, não separe o que Deus uniu, não separe o homem que Deus uniu. Então, a resposta foi essa. É indissolúvel. O matrimônio é eterno. Não tem como você separar, né? Então, só a morte separa. E aí, diante dessa resposta, eles insistiram. Mas, por que Moisés liberou a carta de divórcio? E aí Jesus explica. É pela dureza do vosso coração. Não porque seja certo. Não porque seja a vontade de Deus. Então, esse resgate que Jesus estava fazendo naquela época é o resgate agora que São João Paulo está fazendo conosco. Então, a resposta de Jesus lá foi bem clara. É isso e ponto final. Né? O homem e a mulher se unem e não tem mais separação. E aí, São João Paulo agora vai falar. Não, homossexualismo não é permitido. Não, pedofilia não é permitido. Isso não é amor, isso não é sexualidade. Isso é uma perversão, isso é um pecado, é um erro. O homem precisa voltar a escutar o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. E aí São João Paulo II está aqui disposto para dizer. Então, as primeiras catequeses, São João Paulo sempre volta para Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E ali ele vai explicar a origem do homem e da mulher, e principalmente da sexualidade. O que ela significa, o que Deus quis expressar por meio da nossa sexualidade. Então, o que a gente pode entender sobre a teologia do corpo? Teologia significa estudo de Deus. E do corpo significa essa parte mesmo, essa parte acidental que nós temos em nossa essência corporal. Deus tem corpo? Não, essa é uma realidade humana, né? Mas nela, Deus imprimiu algo especialíssimo de sua natureza. Então, eu vou explicar para vocês como que São João Paulo II montou o seu método, né? Então, o método dele é bem claro. Ele é fenomenológico. Então, alguém sabe o que quer dizer isso? Fenomenológico? Não? É uma forma de pensar baseado nos fenômenos observados. São João Paulo II poderia chegar para todo mundo e fazer igual Jesus fez. O que Jesus fez? Ele foi lá, Anne, e falou, olha, no princípio, isso aí está errado, isso aqui que é certo. Acabou. Vocês querem saber o que é sexo? Pega aqui a doutrina da Igreja Católica, o catecismo, dá uma lidinha e pronto. Não tem o que fazer mais nada. Já está dito. A Sagrada Escritura já revelou tudo. Então, esse é um método. É um método que eu acho que, por exemplo, o Ratzinger usaria. O Papa Bento XVI usaria esse, porque ele é um Papa teólogo. Já o Papa São João Paulo II, ele é filosófico e é místico. Então ele quis falar assim, esse método eu acho que não vai dar certo. Por quê? O jovem, o homem, a mulher, já estão afastados da doutrina da igreja. Então como é que eu vou usar a doutrina da igreja para poder fazer com que o homem volte a compreender quem ele é? Não, então eu vou usar uma coisa moderna, uma coisa nova, que é a fenomenologia. Vocês já ouviram muitas críticas para a teologia do corpo de São João Paulo II? Sim ou não? Muitas pessoas, talvez, de uma razão um pouco mais tradicionalista, já criticaram a teologia do corpo. E o jeito de criticar é por causa disso. Porque o método fenomenológico é um método filosófico moderno. E ele estuda os fenômenos para deles extrair a verdade. Então, São João Paulo II percebeu, aonde que eu vou extrair a verdade do homem e da mulher? No corpo deles. Pode ser que pelo método fenomenológico eu chegue a uma resposta errada a respeito de algumas coisas. Certo ou errado? O que vocês acham? Se eu não tiver conhecimento que você está vendo, você pode estar vendo uma coisa errada. Você pode estar vendo uma coisa de uma maneira errada. Se você olhar para um objeto e não tiver um parâmetro, um norte, você pode deduzir algo errado. E é essa a falha de qualquer método fenomenológico. Se ele não tem algo a mais, ele pode falhar.
O que São João Paulo entendeu foi: o corpo da gente é uma carta de amor de Deus. É algo feito por Deus. Então, nesse corpo, eu não posso ter uma chave de leitura errada. No corpo, não. Eu posso ter uma chave de leitura errada nos pecados, nas paixões, na desordem humana, na desordem do pensamento humano. Mas no corpo, não. Então ele falou: eu não posso errar. Basta eu chegar para o homem e dizer assim: o que você é? Dá uma olhada. O que você entende da mensagem que Deus coloca no seu corpo? Pronto. Não tem como isso dar errado. Essa foi a intuição maravilhosa de São João Paulo II. E deu certo. Então, por exemplo, as pessoas antes perguntavam assim: Papa, por que não pode casar? Por que não pode ter relacionamento fora do casamento? Então, essa é uma pergunta. Pararam para pensar sobre isso? Por que não pode casar fora do casamento? As pessoas podem chegar e perguntar isso para vocês. Os filhos de vocês, os que não são católicos, os que não são cristãos. Por que não ter relacionamento sexual fora do casamento? Qual o problema? Qual é o erro? Você saberia dizer? Saberia responder? Olha que coisa grave. Nós que somos católicos, cristãos, formados, vivemos os sacramentos, às vezes a gente não sabe responder a uma pessoa lá de fora por que é errado ter relacionamento sexual fora do casamento. É a consequência do relacionamento. E gera um filho, e aí esse filho vai ter uma família. Aí sabe o que a pessoa pode falar? Pode falar assim: sim, mas esse aí é o seu jeito de pensar, porque a igreja te impôs essa moral. Mas se você não tiver essa moral, tá tudo certo. E lascou. Lascou. Olha o As mundo. consequências vêm, independente da forma que você pensa. Como é? As consequências vêm, As consequências vêm, independente da forma que você pensa. Então pronto, e se eu tiver aberta a consequência? Aí o mundo vira mais como que está hoje. E se eu não me importar com o caos no mundo hoje? Tá entendendo? Como é que a gente explica que o errado é errado e que o certo é o certo? Que não pode fazer relacionamento sexual fora do casamento. E Aí são... Fábio, Pode isso falar. é tão difícil porque tem um livro, Manual Geral do Aborto Induzido. Eu não sei se você... Manual Geral do Aborto do aborto Induzido. induzido. E lá no livro, eu falo porque eu li, escrevi um artigo sobre isso. E lá no livro ele fala bem assim, que quando a mãe tem filho antes do casamento, ela tem 4 opções. Ou matrimônio, ou ser mãe solteira, ou aborto, ou casamento. Olha, tem opções, né? Tem opções. Ou Ele seja- traz as alternativas no livro. Ou seja, eu vou repetir o que você falou, só para poder sair aqui no áudio, Tá tá? bom. Algumas vezes eu vou ter que fazer isso para poder sair no áudio. Mas aí você me ajuda para sair tudo direitinho. Então, olha só, o que ela leu no livro. Qual é o nome do livro? Manual Geral do Aborto. Manual Geral do Aborto Induzido. Induzido. É que a mulher, quando contrai uma gravidez, ela tem 4 opções. A primeira é Ser solteira, né? a Ser mãe mãe solteira. solteira. Ser mãe solteira, Casamento, casamento, aborto aborto ou adoção. ou adoção. Né? Ou seja, dá opções para uma verdade, como se da verdade eu pudesse fugir. Que coisa maluca, né? E se existem 4 opções, eu estou partindo da premissa que as 4 opções são verdadeiras, possíveis, justas, ilícitas. Quando várias coisas podem ser, é porque nenhuma delas são. Ou só uma delas é. Porque várias coisas não podem ser verdade a respeito de um mesmo tempo se são contraditórias. Elas não podem ser verdadeiras. Ou elas se contrapõem, por isso não são opções, não são verdade. Ou apenas uma dessas opções é a verdadeira. Isso é um princípio filosófico básico. Qualquer filósofo parte de coisas assim. Da negação de mentiras e da assertividade de uma verdade. Então, São João Paulo pensou assim: para esse mundo decaído, eu não posso apresentar só a doutrina. Pegar a doutrina, chegar para uma pessoa que não crê e falar assim: ó, tu não pode, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, em estado de desgraça da alma, fora dos sacramentos. A pessoa vai olhar para isso
Então ele usa o método fenomenológico, que é o de perguntar: o que isso te faz viver? Qual é o resultado dessa experiência? O que a sociedade está aprendendo com o divórcio? E aí para perguntar para um casal divorciado e pergunta: vocês são mais felizes por meio do divórcio? O divórcio melhorou a condição do adultério e da solidão humana? O homem é mais feliz por não assumir compromisso ou acabar com o compromisso que teve? E aí ele faz a mesma coisa para o sexo fora do casamento. E aí ele começa a perguntar: as mulheres que tiveram um relacionamento fora do casamento, o que elas pensaram imediatamente após o ato sexual? Que aquele rapaz, o seu namorado, que não assumiu compromisso nenhum por ela, que não colocou ela no altar, que não dividiu comunhão de bens, que não se deu por inteiro, ele vai acreditar que aquilo foi um ato de amor ou de uso. O que geralmente fica na cabeça da menina, da namorada que acabou de ter relação com o namorado? Que ela é amada ou que ela foi usada? É óbvio a resposta. São João Paulo II está querendo dizer: se aquilo não foi satisfeito, é porque você não é uma cachorra. Porque o ato sexual de uma cadela é sempre satisfatório. Cruzou, resolveu. Para um ser humano, isso não é tudo. Se não vem acoplado de uma grande verdade, há um vazio. Esse vazio é sinal de que existe alma ali dentro. A pessoa está fazendo um diagnóstico que algo dentro dela tem uma realidade superior, mais elevada, mais alta, que não se supre com o imediato, com o animalesco. Tem como o corpo errar? O homem, por exemplo, depois de uma relação sexual, o que ele pensa? Ele geralmente é um pensamento diferente da mulher, mas ele pensa assim: se essa minha namorada teve relacionamento sexual comigo fora do casamento, será que é só comigo? Ou, se nós casarmos, ela não pode ter relacionamento fora do meu matrimônio com ela? O pensamento é exatamente esse. Que tipo de pessoa é essa menina que se deu a mim fora do matrimônio? Com ela, no caso. Vou terminar e achar uma que se preserve. O homem que tem relacionamento fora do casamento, ele consegue entender que aquilo que ele satisfez com a namorada não é a mesma coisa que ele quer satisfazer com a sua esposa. Pronto. E não tem como esse tipo de pensamento conduzir-nos a um erro. Aí São João Paulo usou isso. Pode ser um método simples? Pode ser um método natural, dinâmico, de conversa. Pode ser muito jovial? Pode. Mas é o princípio. Aí depois desse princípio, ele dá a doutrina. Então, não fica apenas aí, né? Acaba que vem mais coisas depois disso. Então, a pessoa tem em si a resposta e pode percebê-la. É um método também personalista. O que quer dizer isso? Quer dizer que a teologia do corpo acaba por perceber que há no homem algo que é de Deus e há em Deus algo que é humano. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados homem e mulher. Deus nos criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Quem aqui já não parou para perceber nesse versículo que poderia estar sendo dito assim, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Alguém que já parou para perceber, pensar assim? Ou Deus criou Eva à sua imagem e semelhança? Mas o que Deus criou à sua imagem e semelhança, conforme a escritura da Sagrada Escritura, é homem e mulher. O que quer dizer isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é pessoa. Alguém sabe o que é uma pessoa? O que significa esse conceito de pessoa? Não? Oi? Único. Algo pessoal é algo único. Individual. Sim. Mas uma pessoa é quem se relaciona com a outra. Então, quando a gente diz que uma pessoa, é porque ela tem capacidade de se relacionar com a outra pessoa. Fora disso, não é pessoa. Por exemplo, os bichos não têm
não são relacionáveis. Ou você já viu algum bicho que é pai, um cachorro que é pai dos seus filhotes? Ou uma cadela que é mãe dos seus filhotinhos? Ou avó, deixa testamento, casa no altar, põe aliança na pata. Não existe isso. Por quê? O mesmo genitor macho, né, que é o cão, ele pode ou não pode cruzar com as filhotinhas fêmeas? Pode, né? Ou com a mãe dele, mãe, né? Pode também. Ou seja, não há uma relacionalidade, né? O que existe no animal é uma conduta instintiva. O importante é procriar. E não se busca no ato sexual, nem na organização social dos animais, satisfação maior do que a instintiva. É preservar a espécie, ter alimento, ter bebida, ter proteção e constituir uma comunidade que se protege para a perpetuação da espécie. Acabou. Não tem aquela questão de o cachorro pensar assim: eu sou infeliz na minha família, meu pai não me compreende, a minha mãe não me ama, eu não sou bem tratado como os cachorros da outra família. Vou revoltar-me contra a minha matilha e vou para a outra. Não tem isso. Não tenho pedigree. Não tenho pedigree, não tenho raça. Ó céus, ó Deus dos cachorros, por que eu sou malhado e não sei que eu tenho pelos longos? Não tem isso. Ou um cachorro reclamar porque é gordo, outro porque é magro, outro porque perdeu a orelha. Não tem. Né? Eles se cheiram pelo rabo. Nada importa. Não tem uma preocupação de estarem sujos, estarem cansados. Eles sempre têm ânimo para comer, beber, se divertir e cruzar. Se eles estiverem com saúde. Se não estiverem com saúde, acaba tudo. Fica numa vida vegetativa até morrer. Assim é um cão. Já o ser humano não é assim. A gente percebe que nós somos relacionáveis. E como que São João Paulo entendeu isso? Olha que sacada genial. Ele olhou para Deus e viu que Deus é pessoa. Por quê? Porque o próprio Deus em si é uma relação. Existe algo fixo em cada pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é o Pai, ponto final. O Filho é o Filho, ponto final. O Espírito Santo é o Espírito Santo, e ponto final. E eles em comunhão é Deus, que é um só. Um só Deus em três pessoas. Ou seja, eles são pessoa, né? É uma pessoa, a pessoa de Deus. E essa pessoa é relacionável. Essa pessoa que é relacionável criou alguma coisa à sua imagem e semelhança. De novo, essa pessoa que é Deus, que é relação, até dentro de si mesmo, criou algo que é a sua imagem e semelhança. Deus criou homem e mulher. Aonde que existe a imagem e a semelhança no homem de Deus? No homem e na mulher. Então, homem e mulher são criados sendo homem e mulher porque eles são relacionáveis, porque eles são pessoas. E aí está a nossa imagem e semelhança com o nosso Senhor. Quer dizer que se Deus não tivesse criado homem e mulher, não teríamos a imagem de Deus para ser vista em nosso corpo e em nossa alma. Não seríamos relacionáveis. Se nós não tivéssemos genitália, nós não poderíamos talvez nos dizer pessoas. Se nós não tivéssemos pênis, os homens, e vagina, as mulheres, nós não iríamos olhar para o nosso corpo e ver em nós algo de Deus. Sabe o que está querendo dizer? Que Deus provavelmente tenha pênis e tenha vagina? A realidade de pênis e vagina, que é da nossa realidade sexual, é como em nós a imagem de Deus foi impressa. Deus não tem corpo. Nós é que temos. Mas por termos corpo, aonde que a gente entende que nós somos relacionáveis? Exatamente no pênis e na vagina. Então, olha o grave que a sociedade hoje tem feito. Quando a sociedade acha justo e digno que você modifique a genitália, por exemplo, um homem nasce homem,
geneticamente homem, fenotipicamente homem. E a sociedade acha por bem feminilizar esse homem e castrar-lhe o pênis e fazer nele uma neovagina. O que eu posso fazer diante desse homem? Eu estou modificando a sua relacionalidade, impedindo a sua relacionalidade, e impedindo que ele olhe no corpo dele e perceba que ele é pessoa e que ele é relação com outra pessoa, e impedindo que no corpo ele saiba também que Deus é pessoa, relacionável com ele. Está vendo como não se pode permitir que a sexualidade seja afrontada? Porque se a sexualidade for afrontada, o homem deixa de perceber-se como pessoa, como relacionável. Ele não consegue se relacionar com Deus. Ele não se relaciona mais consigo mesmo. Ele não se relaciona mais com o outro. O demônio consegue, assim, tirar toda a graça da vida humana. São Paulo diz: glorificai a Deus por meio dos vossos corpos. E se no meu corpo eu tiver estragado, anulado a mensagem de Deus, como é que eu glorificarei a Deus por meio do meu corpo? É impossível. Então, São João Paulo II chegou a ser muitas vezes esse método personalista, até meio que assim, direto. Por meio disso, por meio dessa simples constatação do óbvio, né? Do corpo do homem, do corpo da mulher, coisas grandiosas sobre a sociedade podem ser respondidas. Agora que eu disse para vocês sobre a importância de Deus ter nos criado como homem e mulher, me digam, o homem pode ter relação sexual com outro homem? Não. Por quê? Porque não há complementariedade. Porque não há complementaridade. Porque o que, João? Tem relação. A nossa origem foi feita por uma finalidade de filhos, de se relacionar junto com Deus, né? Homem com homem não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Pronto. Vocês vão entender isso por meio do corpo. É simplesmente dizer assim, ó, quando alguém tiver essa dúvida, essa dificuldade, basta dizer assim: não é que não se pode que dois homens tenham relação sexual ou tenham um encontro genital. É que esse encontro é impossível. Olha, simples assim, eu vou ser, como é que se diz, às vezes a gente tem que ser até um pouco direto com as coisas, né? Mas dois pênis podem se encontrar com um aparelho genital e terem sentido pleno um do outro? Não. Afinal de contas, um pênis não é constituído como um órgão introdutor e o outro pênis também? Da mesma maneira, o aparelho reprodutor masculino não produz gametas chamadas espermatozoides? Espermatozoide com espermatozoide dá alguma coisa? Portanto, se todos fossem homens, eles seriam relacionáveis? Existe a possibilidade de relação genital masculina sensata? Não. Tanto que, não existindo, os homossexuais, os assexuais, são compostos de outros aparelhos. É mão, que não é aparelho genital, é aparelho locomotor. É boca, que é aparelho digestivo. Ânus é aparelho digestivo. Aparelho genital masculino não compete com aparelho genital masculino. A mesma coisa feminino. Pode uma vagina ser complementar ou sensata em um ato genital com outra vagina? Não tem como. Então não é que não pode haver um encontro genital entre dois homens e duas mulheres. É porque não é possível. Não é que não pode. Porque é impossível. E ao tentar fazer outras coisas, não, é tudo. Qualquer coisa. Dois homens podem fazer qualquer coisa. Nunca terão um encontro genital. Compadre, sim. É tão óbvio que... Veio um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas achei interessante. Se fosse, a gente usou aqui uma extensão. De um lado tem um macho e uma fêmea. Uhum. Se eu pegar uma extensão com duas fêmeas ou com dois machos, eu posso usar para amarrar meu cachorro, para fazer diversas coisas. Mas para a finalidade dela, que é conduzir energia de lá para cá, não vai servir. Exatamente. Né? Da mesma forma, é o que você está falando, né? É um exemplo esdrúxulo disso que eu estou falando, mas reflete de uma forma direta, né? Como os seres humanos, né? Sim.
É engraçado que hoje, um dia desse, eu estava vendo uns reels, ou sei lá como é que é o nome daquele no Instagram. Acho que é, aquele que passa rapidinho. Reels. E aí estava tendo alguns discursos que são feministas, né? E aí, tipo, o entrevistador, eu acho que era o Peter Jordan, né? Que é um filósofo conservador canadense, né? E aí ele perguntou para a feminista, né? Mas o que é uma mulher? Sabe definir o que é mulher? Aí ela perguntou assim, ser mulher é quando você se sente mulher. Aí, tá bom. E como é que é se sentir mulher? Qual é a característica daquilo que a gente sente para dizer que é mulher? Aí falou assim, aí ela ficou sem resposta, né? Então você quer dizer que não existe um conceito com o qual você precisa se identificar para ser mulher? Então eu sou mulher. Então se eu sou mulher, por exemplo, se eu posso ser mulher, simplesmente por me sentir mulher, que é um conceito que eu não sei dizer o que é, então não há machismo. Porque eu sou mulher. Então como é que eu poderia ser machista? Então não há divisões de quem ganha mais, quem ganha menos, quem é explorado, quem não é explorado, porque pode ser que no mundo só existam mulheres. Se todo mundo se sentir mulher. Aí ela ficou assim, parada, né? Perfeito. E é engraçado porque o que acontece com a nossa sociedade de ninguém saber definir as coisas é porque ninguém perguntou a Deus. E se a gente vai em Gênesis, a gente começa a perceber que na nossa criação, Deus já colocou o que nós somos de maneira muito clara. E São João Paulo apenas está nos dando a dica de usar sempre a fenomenologia, como o Peter Jordan acabou de fazer. Confronta o erro com a sua incoerência. Pronto, melhor jeito de evangelizar. E depois afirma o certo por meio do próprio corpo. Porque o corpo não vai mentir. E as experiências ruins do feminismo, da ideologia de gênero, de todas as outras coisas, provocam marcas indeléveis do erro nas pessoas. A primeira coisa que se afasta é o entendimento de Deus. Qual desses pensamentos modernos? Socialismo, comunismo, feminismo, marxismo, niilismo, tanta coisa, gente. Qual desses conceitos, qual dessas teorias, qual dessas marcas levaram o homem a conhecer mais a si próprios e a Deus? Quais os frutos de todos esses pensamentos em nossa sociedade? São bons. Aproximaram o homem de si mesmo e do próprio Senhor. Então, diante desse pensamento, é óbvio entender fenomenologicamente que são errados e que existe algo que é certo. Outra coisa que dá para entender é que o corpo e a alma têm vocação. Então, por meio da constituição que Deus nos deu, Deus nos fez homem e mulher, Ele nos constituiu para uma vocação. Qual é essa vocação? Está escrito lá em Gênesis, lá no princípio. Encher a terra. Encher a terra, né? Reproduzir, ser uma só carne, sair da casa do pai, constituir uma só carne com a esposa, com o esposo, e dominarem a terra. Dominarem a terra. Ou seja, é estabelecer a questão de, na criação, Deus foi colocando graduações da graça. Então, primeiro, se fizeram as coisas mais inanimadas. Noite, dia, terra, sol, mar, água, enfim. Depois, alguma vida um pouco mais complexa, como, por exemplo, vegetais. A vida vegetativa é uma vida que se reproduz, é uma vida que cresce, é uma vida que se reproduz até sexuadamente. Mas ela não tem algo que consegue ter o mínimo de inteligência ou o mínimo de vontade. Aí, além disso, depois disso, Deus se estende mais uma complexidade para a criação. Ele cria os animais. Esses, sim, têm instinto, preservam a espécie, têm uma certa memória, né? Têm uma certa inteligência, tem instintiva, né? Tem memória para evitar o perigo, para evitar o lobo, para se preservar, se reproduzem, crescem, se reproduzem sexuadamente, mas ainda não têm uma inteligência, uma vontade que alcança Deus. Aí depois disso,
a obra-prima da criação é Deus fez o homem. E achou que isso era muito bom. Pode Posso falar. ler um trecho aqui? Pode que ler. fala exatamente isso, na catequese 5. Aham. Fala que o texto já vista liga, primeiramente, a criação do homem com a necessidade de cultivar a terra. E cadê? O que, na primeira narrativa, corresponde à vocação de submeter e dominar a terra. Mais à frente, no trecho de Gênesis, fala sobre que Deus modelou, então, do solo, todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem masculino, para ver como ele a chamaria. E no final, só para concluir, de não poder, o homem toma consciência da própria superioridade, quer dizer, de não poder colocar-se em igualdade com nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a Terra. Só reforçando a questão de dominar a Terra e como isso é importante até mesmo hoje em dia, porque o homem está distorcendo essa ordem. Perverteu. Exatamente. É porque na loucura de se desconstruir, pronto, o que eu quero deixar para vocês bem claro é o seguinte: se eu perco a minha própria identidade, por exemplo, se o homem não se reconhece mais como homem, criatura de Deus, pessoa relacionável, capaz de relacionar-se com o próximo e com o Senhor, se eu afronto a própria constituição que Deus me deu de homem, eu perco diretamente meu relacionamento com Deus. Essa é a primeira desconstrução. É tanto que a gente vai ver nos escritos aqui de Marx e de Gramsci que a primeira coisa que eles querem afrontar é que o homem perca a religiosidade judaico-cristã. Mas depois de perder Deus, o homem perdido de si mesmo, aí ele começa a perder essa primeira vocação, que é ter nas outras criaturas, animais, vegetais e coisas da criação, como coisas que devem estar submissas a ele, e não em paridade, e muito menos em superioridade. E vocês vão perceber isso, que o homem erra nesse sentido há muitos anos. São várias as civilizações cujo Deus era o Sol, cuja Deus... Com o meio ambiente também. Sim, às vezes, olha só, que coisa loucura, que loucura. Começam a achar paridade tão grande em algo inferior, em algo tão animalesco, que acham que podem ter relacionamento com sexual com animal, com bicho, né? Então, além disso, podem colocar esses bichos no patamar de pessoas. Então, vocês podem ver o tanto que existe de pessoas que criam animais com pessoas. A bandeira, né, do veganismo por conta de preservar a vida do animal. Sim. Aí, quando fala sobre aborto, não, tudo bem, é só um pontuado de células. Sim, eu achei até muito providente uma vez que eu tive uma conversa com uma colega do serviço que ela é vegana, né, mas não permite que a gente coma carne nunca. Se a gente chega tendo comido carne, tendo almoçado, ela fala: que cheiro é esse de chacina? É desse jeito. Cheiro é esse de chacina? Assassinos, assim, sabe? Às vezes chora. E a favor do aborto. É isso que eu falei. É isso que eu falei. Aí, certo dia, isso aí tudo eu deixo passar, né? Porque eu acho tão ridículo que tá dá até dor. Mas, certo dia, quando aconteceu aquele aborto da menina de 13 anos, que o neném tinha 7 meses, Sim. se não me engano, né? E ela conseguiu o direito, pautado, né, na ideologia aí progressista, esquerdista, ela conseguiu, né, que o processo autorizasse aborto e não cesariana. Mas a cesariana seria menos traumática, preservadora da vida, né? O tanto de gente que já tinha feito petição para adotar a criança era imenso. É menos risco para a mãe. A juíza foi totalmente criticada. Criticada por vetar, né? Então ela não teve nem o direito de poder vetar direito, porque o direito já estava sendo constituído para a prática do aborto, porque ela teria sido vítima de um estupro há 7 meses atrás, antes da condição da gravidez. Falaram em até exonerar ela, porque ela estava indo contra a lei. Contra a lei. Porque o aborto mediante estupro ele é Isso. aceitável. Exatamente. Aí nesse dia ela pautou, né? A defensora dos animais, né? A Felícia lá da sala. Aí ela falou, né? Olha, eu creio que estão sendo exagerados, né? Estão criminalizando essa pobre.
Eu acho que é um exemplo, né? Esse aborto foi um exemplo para mostrar que aborto é possível sim. Eu acho um pouco exagerado, 7 meses, né? Poderia ter nascido, mas assim, é um exemplo. Porque agora todo mundo vai ver que é possível sim, até em idade avançada. Né? Então, começou a falar desse tipo de coisa, eu falei assim, olha, eu não acho adequado você falar isso e eu vou ter que responder para você diante de todos, já que você expôs a sua opinião diante de todos. Que é a seguinte, eu acho super justo, super legal, super bonito, que você considere sagrado, por exemplo, um buraco de ovo de tartaruga que é feito na areia do mar. O que acontece quando uma tartaruga põe ovos numa praiazinha maravilhosa? Cerca a praia, não passa mais lá nem ambulante, nem criança, nem idoso, nem carro. Crime, cerca tudo. Aquilo agora é da tartaruga, porque é sagrado. Porque a bichinha vai vir aqui para desovar aqui. É sagrado. Eu não acho isso um erro de todo mal. Não. Tem que preservar mesmo. Só que se isso é sagrado, mais sagrado para mim é o templo de uma mulher, cujo Estado não pode violar, ele não pode transpassar as regras, ele não pode invadir a cerca, ele não pode ser violado, usado para sua ideologia, usado para sua militância, para qualquer tipo de propósito. É por meio desse sagrado terreno, que é o útero da mulher, que a mulher pode chegar ao conhecimento de si mesma e de Deus. Então, para mim, é absurdo que isso seja tratado por você como algo lícito. Aí você que acha que é absurdo, né? Invadir uma praia do Projeto Itamar, eu diria para você que acabe todos os projetos. Pois nenhum deles é mais valoroso do que o projeto de defender uma vida que está sendo concebida no mundo. Nenhum deles vale isso tudo. Né? Mas, enfim, existem consciências de diversos tamanhos, né? Então, a questão do progressismo, um nome bonito, né? Progressismo, mas para mim isso é regressismo, isso é voltar, sei lá, a coisa perversa, né? Vamos dizer assim. Progressismo, eles colocam de uma forma assim, bem bonita, né? Progressista, acho que para romantizar a questão. Sim. E você vê que não tem nada a ver, assim, não tem progressismo nenhum, isso é assassinatos aí que está acontecendo, não tem nada de feminismo, das coisas que acontecem, não tem nada de progressismo. É engraçado que de onde é que parte esse termo de progressismo, né? Por que o termo é bom? Porque nunca vai ser usado um termo ruim. Nunca vai ser usado um termo ruim. Sempre vai ser usado assim, tipo, estamos defendendo o amor, né? Estamos defendendo... Quem é que não defende o amor, meu Deus? Só que o conceito do amor pode ser um tanto deturpado a depender de quem ama, né? E o que ama. Mas de onde é que parte o princípio do progressismo? É de que a gente só está evoluindo culturalmente. Assim como existe uma evolução tecnológica. Esse meu telefone, por exemplo, é o S20. Agora tem o S23. O S23 é ou não é melhor que o S20? Com certeza. Porque é tecnologia. Mas isso não se aplica à cultura do povo, ao grau de instrução do povo. Não se aplica, principalmente em espiritualidade. Então, o progressismo vem da onda de que qualquer mudança, qualquer revolução, qualquer sintoma social de algo que precisa ser mudado, é para ser mudado para melhor. Então, o progressismo é completamente o ataque ao conservadorismo. Né? Porque o conservadorismo acredita que os valores estão no princípio, como falou Jesus. E não na revolução e na revolta atual e moderna. Então, o progressismo usa esse nome, mas de fato, hoje, culturalmente falando, a gente sempre critica, né? Que na Grécia, por exemplo, matavam crianças mal formadas, né? Que o matrimônio era de fachada, porque os homens se relacionavam eram com os companheiros de guerra e a mulher era só para reproduzir, que antigamente a mulher não tinha espaço e era extremamente explorada, existia escravidão. Mas eu acho que a gente está voltando a isso. Ou pior, né? Porque nunca se viu, antes, não dá nem espaço para a criança nascer, mas já matar no ventre, né? Então a gente está só antecipando as maldades.